Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. Muito bom. Sua vez. Seus cinco momentos aí pro lado, de novo, profissional. Tá. 5 momentos que você mais gostou. Coberturas, jogos, momentos, não necessariamente cobertura, sei lá, apresentação de um jogador, de ter participado, de você falar, cara, isso tá na minha história. Então, assim, o primeiro é óbvio. Assim, quem viveu, viveu, quem não viveu, não viverá nunca mais. É o 100º gol do Rogério Ceni. Porque não vai acontecer de um goleiro fazer 100 gols. Mas vamos imaginar que aconteça. Não será contra um rival do tamanho do Corinthians. Essa cobertura, para mim, esse jogo, o que aconteceu nesse jogo, o jornalista que esteve presente e viveu, viveu. Não haverá outro jornalista 1000 vezes melhor ou 1000 vezes pior que vai viver isso aí. Porque eu acho que nenhum goleiro do mundo vai fazer 100 gols. E não vai ter a felicidade, se fizer, de fazer o 100º num jogo do tamanho de Corinthians e São Paulo. A única coisa desse jogo que não fez ficar 10.1, e não só 10, é que não foi no Morumbi. Foi em Barueri. Se fosse no Morumbi, seria um negócio assim, louco. Final da Copa Tinha do derrubado aquilo tudo, não? Final da Copa do Mundo de 2000, França, Espanha e Holanda. Morte do Serginho no Morumbi, São Paulo e São Caetano. Só pra registrar, tá? São coisas que impactaram eu como profissional. como profissional, então não é que ele gostou de isso, fazer a cobertura. exato, que impactou. Só pra... Final do Brasileiro, São Caetano e Vasco, que caiu o alambrado em São Januário. E o acesso da Lusa como Barcelusa na Série B. Você tava lá. Tava lá, não tava trabalhando, tava torcendo, mas vou colocar... Não, vale, tá bom. Aquele time era bom da Portuguesa, cara. Se aquele time tivesse sido assim mantido em 80% na Série A, a gente tinha feito uma campanha boa na Série A. Era um time que deu gosto. Foi o último time que deu gosto de ver da Portuguesa, assim. Pelédino. Além dessa brincadeira da Barcelusa, mas assim, era um time que deu muita alegria. Assim, de alegria de futebol, assim, foi teve agora a Copa Paulista, teve a Série A2 com o Sérgio Soares quando subiu, foi legal e tal. Mas assim, como eu me acostumei com a Portuguesa da década de 70 e 80, que ela não pensava nunca em disputar a Copa Paulista, a Série A2, dos que eu vi, assim, esse Campeonato Brasileiro da Série B, aquele jogo do acesso, foi maravilhoso, cara. Foi um ano muito contente, muito alegre pra mim. Você sabe que o Edu lembrou e falou dessa forma que ele falou sobre o 100º gol do Rogério. Cara, toda vez que ou falam ou estão falando do meu lado, eu nem tô na conversa e falam sobre... Cara, eu lembro exatamente onde você tava? Exatamente. Isso. Exatamente. As cores. Eu tava em casa, não tive a oportunidade de estar, queria muito estar na Arena Barueri. Por isso que eu falo que é dos principais. Quem teve, viveu. Tipo, assim, a gente nunca... A família nunca teve muito dinheiro, então era difícil ir no estádio, até porque morava em Guarulhos, Barueri, puta merda. Aí, mas eu lembro assim, eu lembro do móvel da sala, eu lembro da TV, eu lembro eu e meu pai, eu lembro da cor do piso de casa e eu lembro que quando sai eu e meu pai ajoelhados, abraçados, chorando. Todo mundo lembra onde estava, sabe? Nesse dia. É verdade. E o pré desse jogo tem uma história bem legal, porque é o seguinte, a ESPN, na época, ela chamava Estadão ESPN. Lembro. Naquele jogo, ela mudou a nomenclatura para Eldorado ESPN, porque o Estadão tirou... Na verdade, minto, era Eldorado ESPN, e naquele jogo passou a ser... Era aquele primeiro jogo que passou a ser Estadão ESPN. E tinham me dado a incumbência aos repórteres de pegar... depoimentos de jogadores importantes dos clubes, vai estrear Estadão ESPN e tal. E no São Paulo, obviamente, quem que tinha que pegar? O Rogério. E aí ele, aquela semana, foi maluco, eu tinha que pegar esse depoimento, ele faz o gol 99 em Jundiaí, e já diz, eu não vou falar com ninguém até o jogo do Corinthians, porque criou essa expectativa que o 100º... Lógico. Não vou falar com ninguém. E eu precisava de um negócio dele assim, aqui é o Rogério Ceni, escute a Estadão ESPN no jogo de domingo do Corinthians, que é estreia. Precisava de uma frase dessas aí. E aí eu fui pro CT, a gente abriu o CT de sábado, eu fui pro CT sábado de manhã. Tava o Juca e o Felipe lá, o Felipe ainda é assessor, o Juca saiu. Sim. Fiquei lá, acabou o treino, o Rogério passou, não falou com ninguém, os jogadores atenderam a torcida, tal, fiquei lá. Aí eu falei, leva meu gravador, não preciso nem falar com ele, leva meu gravador lá, pede pra ele, escrevo, ele grava. Puta, não sei o que. No fim, deu 4 da tarde, cheguei 8 horas da manhã no CT, 4 da tarde, ele veio resolver algum problema na sala de imprensa, os caras falaram, espera que ele vai gravar. E ele gravou a vinheta, cara. Caramba. Ele gravou a vinheta provavelmente 24 horas antes dele marcar o gol, porque o jogo foi às 4 da tarde, ele gravou umas 4 da tarde,
pouco mais de 24 horas antes dele marcar o gol. E o pós-jogo, cara, assim, ele deu entrevista no campo, deu entrevista não sei onde, né? E todo mundo queria colocar escuta nele para ele falar com os apresentadores, não sei o quê. Cara, eu cheguei a passar mal, tive que ser atendido pela ambulância do Barueri em determinado momento, tanto calor, tanto estafado de correr atrás do Rogério e tudo mais. Então tem tudo isso que movimentou. Mas, pô, história linda, cara. É uma história. É um negócio maravilhoso, cara. Ele é uma é história. E assim, eu tenho um orgulho muito grande, cara. Eu nunca parei para. Talvez quando eu parar a minha carreira eu faça isso. Mas eu tenho, se não certeza, convicção. Que eu sou o jornalista que mais vi gols do Rogério em campo e que mais fiz jogos do Rogério como jogador. Porque eu peguei exatamente toda a fase dele como setorista. Então, e a Bandeirantes naquela época viajava muito, e a Estadão e a ESPN em quase todos. Então, assim, eu não posso afirmar, mas eu convivia com as pessoas, eu via quem ia e quem não ia. Os outros, as TVs revezavam os repórteres, os sites revezavam, as rádios, e eu estava em todos. Então, eu tenho, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2008, que é o último título do São Paulo, eu fiz os 38 jogos em loco. Eu tenho os 38 papéis dos jogos guardados e tudo mais. Então eu tenho certeza, já conversei com o Rogério sobre isso, eu falo assim, ele fala, talvez, eu acho que sim. Tirando o Juca Pacheco, que era o assessoria em todos, sim, e esse não tinha como não ir, eu provavelmente sou o jornalista que estava presente em mais gols dele e em mais jogos da carreira dele. Assim, não quero puxar isso, falar a certeza, porque vai parecer que eu quero o cara quer aparecer e tudo mais. Não. Mas é a história, cara. A minha história é essa. Foi a época que eu cobri o São Paulo o tempo todo. E ele é um cara que, assim, ele tem uma memória, porque às vezes ele vê uma pessoa, alguma situação de muito tempo, ele lembra depois de muito tempo e ele vai direto na pessoa e cumprimentar. Já aconteceu com você? Sim. Aconteceu uma vez com a gente também, dele chegar e ir direto, assim, cumprimentar. E ele é um cara que, assim, talvez você possa confirmar isso, eu não tô comparando pessoas, claro, mas eu vejo no Rogério Ceni o que se falava do Kobe Bryant, sim, aquela mentalidade, que é a mesma mentalidade de Ayrton Senna, sabe? Eu vejo isso. Eu digo isso sempre também. Qual o maior profissional que você viu no futebol? Rogério Ceni, como jogador. Não tem cara que soubesse mais do que ia acontecer, que se envolvesse mais, que sofresse mais com a derrota. Pô, cheguei a fazer entrevista com o Rogério em vestiários, que ele falava assim, nós estamos em quinto, ele falava os 7, 8 próximos jogos do São Paulo, do adversário, do terceiro adversário, onde que os caras iam perder ponto. Cara, isso é o cara que se importa, é o cara que vivencia. Porque eu também conheci muitos jogadores que perdiam o jogo sem andando risada do vestiário. É como se tivesse perdido pro Corinthians, Palmeiras, tivesse jogado com o 15 de Jaú, tivesse jogado uma pelada, sabe? Tipo, nada, não tinha sangue. Tinha sangue, certo? E eu, sem ser torcedor, tava mais puto com a derrota do que o cara que jogava. Eu já vi vários. Mas profissional que nem o Rogério, o cara saber tudo, vivenciar. Ele vivenciou com o primeiro a chegar, o último a ir embora. O cara odiado pelas outras torcidas, odiado pelos outros jogadores. Mas por quê? Porque ele é um sentimento de São Paulino gigante, cara. Esse foi o maior profissional que eu vi trabalhar. A gente pode, depois, como técnico, ter algumas ressalvas. Eu acho ele um baita técnico. Também acho. Só acho que ele tá amadurecendo ainda a convivência que ele teve uma convivência como líder muito grande como jogador. Só que os caras olhavam para ele e falavam assim, pô, se esse cara faz isso, tem que fazer, tem que seguir, porque ele era igual. Sim. Hoje, como técnico, ele ainda não consegue ter essa ascendência total. Os caras olharam e falaram, eu vou seguir esse cara. Mas ele evoluiu muito e assim, quando ele chegar ao ponto, aquela linha fina de saber comandar como ele jogava, pelo conhecimento que ele tem, pra mim ele vai ser um dos melhores do Brasil. E acho que ele nem vai brilhar aqui. Acho que o Rogério acho que ele vai cair ser fora. O cara que vai brilhar no futebol europeu ou como brasileiro. Porque ele é muito acima até pra falar, ele se comunica bem com qualquer língua, tudo mais. É muito acima da média. Não, e você falando isso, realmente, né? Os jogadores têm uma relação com o técnico que é diferente dele como técnico, né? Que ele é líder e tudo mais, é o chefe e tal. Mas o chefe jogador, aquele cara que tá no campo, eles... Eu não vou falar que o jogador não respeita o técnico, não é isso. Mas eles respeitam mais o líder jogador do que o líder técnico. Porque ele briga. No mesmo grupo. Ele brigava pelo bicho dos caras. Sim. Ele era o cara que cobrava os caras que não levava a sério o negócio. Entendeu? Ele é o cara que motivava os caras. Ele era tudo. Ele era o porta-voz de todos os elencos que ele foi à frente. Ele era o porta-voz. E ele jogou com um cara muito experiente. Um cara mais experiente do que ele. E ele era o porta-voz, cara. Ele era o cara que brigava pelo clube, pelo grupo e pela torcida. E é o cara que se emocionava e que se emputecia conforme o resultado do jogo, cara. Ele não tinha, assim, nunca foi só mais um jogo pro Rogério.
E ele não se abatia. Tipo, perdia, ele não ficava Não, ele avoado. saía Ele falava, não, no próximo a gente tem que... Mas, pô, o cara que sentia a derrota como um torcedor dos mais fanáticos. Porque saía do Morumbi. A gente sabia que o São Paulo perdia no Morumbi, ficava esperando ele, às vezes dava entrevista 2, 3 horas. Cara, ele tava puto. E assim, ainda mais quando eram derrotas que ele sabia que o time não tinha que perder, tinha que ganhar. Então, assim, tudo isso ele foi muito ao extremo, cara, muito ao extremo. E como técnico, você não pode ser tão extremo, porque você está comandando, gerindo. E, assim, é uma outra fase. Gestão de pessoa é muito etapa, difícil. Né? E acho que ele, em determinado momento da carreira, eu acho que ele nem gosta que fale isso, mas eu acho que ele procurou alguns Rogério Cênis nos elencos que ele comandou. E não achou. Caras que foram como ele. E isso causa um certo, como ele cobra muito, deve cobrar frustra, muito. Né? Frustra ele não encontrar gente que foi como ele em campo. É porque eu acho que isso tá cada vez mais raro. Exato. Mas é uma coisa até, talvez cultural, né? Mas eu também tenho essa mesma convicção que ele ainda vai ser um cara que vai aparecer ainda num nível altíssimo. Você ganha do Flamengo só, não ganha do Flamengo. Você que ganha domingo agora? Ele falou que não vai mudar o jeito de jogar do Flamengo, velho. Só ganhar um do Flamengo, cara. Mas não é só ganhar, né? Empatar pelo menos, porque eu acho que ele perdeu todas. Perdeu todas. Impressionante, tem uma sina com ele. É uma nuvem escura, mas vai ganhar na hora que precisar, aquela emblemática. Seria bom, né? Ajudaria 2 tricolores, o Bahia e o São Paulo também. Vai acontecer. Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?